Então, boa tarde de novo, agradecemos a presença de todos e vamos começar por conhecermos a biodata do nosso primeiro palestrante, o Dr. Leandro Diniz, que vai fazer a nossa palestra inaugural. O Dr. Leandro é doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, é professor associado da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, onde atua na graduação, no mestrado profissional em Letras e no programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos. Ele foi pesquisador visitante da Fulbright na Ohio State University, realizou pós-doutorado na Université Grenoble-Alpes e, atualmente, ele é bolsista de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Membro da Comissão Científica do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, CELPE-BRAS, e do Comitê de Políticas Públicas da Associação Brasileira de Linguística, ABRALIN, o professor Leandro foi um dos coordenadores de português no programa Mais Médicos para o Brasil. Ele é autor do livro Para Além das Fronteiras, a Política Linguística Brasileira de Promoção Internacional do Português. Ele é coautor da coleção didática Mano a Mano, Português para Falantes de Espanhol, e co-coordenador da coleção Vamos Juntos, Juntas, curso de português como língua de acolhimento. É vice-líder do grupo de pesquisa Indisciplar, Português como língua adicional em uma perspectiva indisciplinar, certificado pelo CNPq. Passo a palavra, então, para o professor Leandro, que vai nos apresentar a palestra Princípios para o Desenho de Materiais Didáticos para o Ensino de Português como Língua de Acolhimento. Boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento as autoridades aqui presentes, aos professores e professoras, ao público que nos assiste. Queria agradecer muito carinho, professora Patrícia, professor Herman, pelo convite para abrir esse evento, é uma honra para mim. Eu tenho um apreço e relações muito próximas com a Argentina, né? Isso já há algum tempo, desde da graduação, a minha orientadora, inclusive, foi argentina, que é a professora Mônica Zoppo Fontana, e sempre aprendo muito nesse tipo de troca com os colegas da Argentina. Agradeço muito a oportunidade. Patrícia, então, mais ou menos até 5 da tarde, se eu terminar até às 5, um pouquinho antes? Até às 5 está bem, 5 e 5, né? Aí depois a gente dá tempo para a gente conversar com o público, para você conversar com o público. Ótimo, combinado. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo aqui, né? Tá tudo certo, Patrícia? Tá certo, sim. Tá ótimo. Bom, então, como a Patrícia já anunciou, essa palestra se intitula Princípios para o Desenho de Materiais Didáticos para Ensino de Português como Língua de Acolhimento. E eu vou apresentar aqui, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, uma coleção de livros didáticos que tem sido produzida por uma série de professores na área de português como língua adicional, né? Então, a ideia é apresentar aí alguns princípios que têm guiado essa coleção. Então, inicialmente, apresentando a organização da coleção, né, a gente tem um livro cujo título é Vamos Juntos, Vamos Juntas, curso de português como língua de acolhimento, organizando minha vida.
esse livro vai ser publicado nas próximas semanas. Ele é organizado por mim, pela Ana Cília Bison, da Universidade Estadual de Campinas, e Ana Paula Lopes, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e que amanhã vão apresentar, inclusive, exemplos, né, de atividades desse material. Então, como o subtítulo desse livro indica, né, ele é voltado para as necessidades, algumas das necessidades de imigrantes refugiados recém-chegados ao Brasil, né, e que tem uma série de demandas de uso do português em relação com as línguas que fazem parte dos seus repertórios, e esse material tenta dar conta um pouco de algumas dessas demandas, né. Então, a gente sabe que o Brasil, assim como a Argentina, né, e outros países, tem conhecido novos movimentos migratórios nos últimos anos, né. No Brasil, um marco nesse sentido foi a chegada dos haitianos, há pouco mais de 10 anos. Hoje a gente tem uma predominância na migração venezuelana, né, mas pessoas de várias outras nacionalidades também têm chegado ao Brasil, né. Então, a coleção Vamos Juntos, ela foca no público adulto. Então, esse primeiro livro aqui, que em breve vai ser publicado, conta com 5 unidades, assim como os outros livros. Cada unidade, vocês podem ver que é produzida por alguns autores, né? Então, a unidade 1 se intitula Eu Me Apresento, a unidade 2, Eu Resolvo Questões de Documentação, a terceira, Eu Cuido das Minhas Finanças, a quarta, Eu Procuro um Lugar para Morar, e a 5, Eu Contrato Serviços Básicos, né, do tipo contratar um plano de internet, né? Então, são algumas das necessidades realmente de um migrante recém-chegado ao Brasil. Um outro livro, cujo subtítulo é Me Virando no Dia a Dia, foi organizado por mim, pela Ana Cília Bison e pela Bruna Ruano. A Bruna Ruano é professora em Lyon, na França, e também tem 5 unidades, né? Então, esse livro aqui diz respeito a demandas do cotidiano, como indica o título. Então, a primeira unidade, Eu Me Desloco pela Cidade, vou mostrar uma coisinha dessa unidade daqui a pouco. A unidade 2, Eu Faço Compras para Minha Casa, por exemplo, compras de supermercado. A unidade 3, Eu Faço Minhas Refeições. A unidade 4, Eu Resolvo uma Urgência, do tipo fazer um boletim de ocorrência, né, fazer uma denúncia, ou uma urgência em casa, né, algum problema que precisa ser resolvido com urgência, sei lá, de encanamento, alguma coisa desse tipo. E aqui, a unidade 5, eu participo da vida escolar do meu filho ou da minha filha, né, considerando que muitos dos migrantes refugiados têm filhos, né, ou chegam, às vezes eles chegam ao Brasil já com seus filhos em idade escolar, ou têm filhos no Brasil, né, e uma demanda que a gente percebeu justamente pela nossa atuação na área, né, por pesquisas também desenvolvidas, é que uma necessidade recorrente diz respeito à comunicação entre os pais migrantes e a escola dos seus filhos, né, uma comunicação que muitas vezes é bastante comprometida, porque, infelizmente, as escolas, de modo geral, tendem a funcionar de modo muito monolíngue, né? Então, a comunicação é feita exclusivamente em português, pelos bilhetes, né, que as escolas enviam para os pais, e parte desses pais não conseguem entender muito bem, né, comunicados importantes que deveriam chegar até eles. Então, essa unidade 5, ela vai trabalhar alguns gêneros que são recorrentes na relação entre a escola e os responsáveis, ou os pais, né? Um outro livro é esse intitulado Cuidando da Minha Saúde. Então, ele também conta com a organização da Renata de Anunciação. E o livro, esse ainda não saiu, ele deve ser publicado no próximo ano. Ele foi pensado tendo em vista que diferentes necessidades no campo da saúde podem aparecer, né, claro, para um migrante ou um refugiado que está no Brasil. Então, as unidades têm isso em vista. Então, a primeira unidade se chama Eu Cuido do Meu Bem-Estar,
A segunda, eu conheço o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde brasileiro, que é um sistema universal, aberto a toda e qualquer pessoa que está no Brasil, né, inclusive migrante e refugiado, e às vezes é um direito que é desconhecido para parte dos migrantes, né, ou não sabe exatamente como acessar o SUS. Então, essa unidade procura contribuir nessa direção. A unidade 3 tem como foco a ida ao consultório médico, né, a realização de consultas. A unidade 4, eu me cuido em minha casa e em meu trabalho. A unidade 5, eu cuido da saúde da minha família e dos meus amigos. Um outro livro, que foi o primeiro que saiu, organizado também pela Helena de Camargo, se chama, ele tem como subtítulo Trabalhando e Estudando, e a unidade 1, intitulada Eu Penso sobre Meus Horizontes Profissionais. A unidade 2, Eu Me Informo sobre os Direitos Trabalhistas no Brasil. A terceira, Eu Converso com meu ou minha futura empregador ou empregadora. A unidade 4, Eu Conheço o Sistema Educacional Brasileiro. E a unidade 5, Eu Procuro um Curso. Então, aqui vocês têm um panorama da coleção, né, das temáticas que aparecem, e esse planejamento se deu justamente a partir de experiências da equipe de produção do livro, que indicam temáticas e necessidades que são recorrentes no que diz respeito à inserção desse público no Brasil. Então, aqui eu apresentei para vocês, né, os livros dos alunos, mas a coleção também tem livro do professor para cada um desses livros, um livro de autoestudos também para cada um desses livros, né? Então, a ideia do livro de autoestudos é que os estudantes tenham um material complementar, caso eventualmente eles desejem estudar e tenham tempo, né, para estudar para além do espaço da sala de aula em si. E também está em processo de finalização um guia de pronúncia e gramática, né, que é um guia complementar para ser de referência para os alunos. E que pode ser usado tanto em sala de aula, né, como um material de consulta, quanto pelos alunos nas suas próprias casas, fora da sala de aula. Então, a coleção toda ela vai sendo disponibilizada no site do NEPO, né, que é o Núcleo de Estudos Populacionais da Unicamp, que foi graças a essa parceria com o NEPO que essa coleção tem sido possível da gente realizá-la. E, então, apresentada essa coleção de um modo amplo, eu vou falar mais especificamente de algumas características estruturantes e alguns princípios que regem a produção dessa coleção. Então, ao fim de cada unidade, né, apresentei para vocês, a gente tem 5 unidades por livro, então, ao fim de cada uma delas, a gente espera que o migrante ou refugiado esteja mais bem preparado em relação a uma dada necessidade do seu cotidiano, né, essas necessidades já são indicadas pelo próprio título, e que também esse estudante tenha tido a oportunidade de refletir em algum aspecto relativo a pelo menos um dos temas transversais. Então, a gente tem temas transversais na coleção, né, porque acho que uma questão que a gente sempre teve em vista é que é um contexto de aprendizagem do português em que necessidades imediatas de interação ganham muita saliência, né, do tipo, precisa abrir uma conta no banco, precisa fazer uma consulta no médico, precisa se comunicar com a escola dos filhos, né? Então, essas necessidades, elas são muito evidentes. Mas a gente acha importante que essas necessidades não sejam dissociadas de oportunidades de reflexão crítica, né? E a gente faz isso a partir de temas que, de fato, atravessam toda a coleção. Um deles diz respeito a um trabalho de politização, né? Para que os alunos compreendam direitos que eles têm no Brasil, né, direitos de diferentes ordens, conforme o foco específico daquela unidade, né, mas direitos humanos, por exemplo, direitos trabalhistas, direito à saúde, direito à alimentação, direito à educação pública. Então, são algumas questões que vão aparecer aí ao longo da coleção. Um outro tema transversal diz respeito às construções culturais. Então, a coleção tem uma preocupação de valorizar as culturas, os saberes e as línguas dos estudantes, né?
Então, a gente considera que isso é fundamental no ensino de português como língua adicional, de modo mais amplo, mas no trabalho com grupos minoritarizados, né, como é o caso do trabalho com migrantes refugiados, isso tende a ser ainda mais relevante, porque a gente sabe que as culturas dos migrantes e refugiados, né, a gente pensando um pouco de imigração de crise, são culturas que tendem a ser estigmatizadas, né, e as suas línguas também, né. Então, o Brasil, né, e bom, a América Latina, de modo mais amplo, tem um histórico muito forte de apagamento das línguas, né, isso desde a colonização, mas são processos de financiamento que não cessam com o fim da colonização, ainda que sejam processos que possam ganhar outras formas, né, serem menos evidentes hoje em dia, mas a gente observa no processo de extensão como há processos, às vezes, mais sutis, mas bastante eficazes de apagamento das línguas trazidas pelos migrantes, né? Então, a gente queria, por meio dessa coleção, traçar propostas didáticas que permitam valorizar as línguas dos estudantes no próprio ensino de português como língua de acolhimento, né? E um outro tema transversal é a educação para a diversidade. Então, preconceitos de diferentes ordens vão aparecer na coleção, por exemplo, xenofobia, racismo, machismo, homofobia, etnocentrismo, intolerância religiosa, reconhecendo que esses migrantes de crise, com muita frequência, infelizmente, vão ser vítimas de diferentes tipos de preconceito, né? E reconhecendo também que, como seres humanos, né, assim como todos nós, esses alunos podem e reproduzem, de fato, certos preconceitos, conforme a sua história pessoal, né, aspectos das condições culturais em que eles estão inseridos, e isso aparece com certa frequência em salas de aula, né? Então, no lugar da gente colocar isso, varrer isso debaixo do tapete, né, a gente acha que, ao contrário, isso deve fazer parte do currículo. Então, em diferentes momentos, isso vai aparecer nos livros, e a gente sabe, né, que esse tipo de atividade pode justamente causar certos atritos, né, favorecer certas tensões em sala de aula, né, porque às vezes são alunos que estão tendo a primeira oportunidade de refletir sobre uma certa questão, né, de ver que uma certa atitude pode ser vista como preconceituosa, né, e é claro que isso pode ser um processo tenso, né, porque o encontro entre culturas nunca é totalmente isento de tensões, né, ao contrário, as tensões podem ser bem evidentes em alguns momentos. Então, a gente traz isso e acha que esse é um outro aspecto fundamental da coleção. Em termos metodológicos, um outro aspecto importante é que a gente propõe uma coleção que tem uma organização e uma progressão flexíveis, né? Então, embora alguns livros tenham temáticas mais próximas do cotidiano e outras tenham temáticas possivelmente mais complexas, a ideia não é que cada livro seja seguido começando assim, da unidade 1 até a 5, né, ou que um daqueles livros deve ser trabalhado antes do seguinte, né. A coleção é grande por isso, porque a gente queria dar possibilidades para os professores escolherem aquilo que é mais relevante para as suas turmas específicas, né, e adaptarem conforme o contexto específico. Então, eles podem e devem escolher e alterar a ordem das unidades conforme aquilo que for considerado mais produtivo para um certo contexto. Isso vai ao encontro, por exemplo, do que Ruano, Grau e Peretti, no texto de 2016, chamam de ensino em trânsito, né? Porque, ao contrário de outros cursos de coisas com língua adicional, o que acontece nos cursos de língua de acolhimento é que os migrantes muitas vezes não vão começar o curso na data de início do curso, né? Mas eles podem entrar
às vezes, depois que o curso já começou, né? E aquela turma, aqueles alunos que estavam na primeira aula, não necessariamente vão continuar o curso até o fim, porque a migração é um movimento muito dinâmico, né? Tem várias questões que entram no jogo aí, então, ao contrário de uma disciplina que a gente possa dar na universidade, por exemplo, né, que a turma que entra é mais ou menos, a princípio, a turma que vai concluir aquela disciplina, né? Excetuando-se alguns que vão desistir do curso. Tipicamente, no curso de Português como Língua de Acolhimento, existe uma rotatividade muito maior, né? E esses cursos de Português como Língua de Acolhimento, muitas vezes não vão, por exemplo, delimitar um período de matrículas específico, né? A não ser quando são cursos mais curtinhos, se é um curso assim, que vai durar, por exemplo, 3, 4 meses, né? Ao longo de todo o curso, tem alunos que vão entrando, né? Porque senão pode ser complicado. Não, encerramos as inscrições agora só daqui no próximo semestre você pode se matricular. No próximo semestre, talvez o aluno já nem esteja mais aqui nessa cidade, né? E ele tem demandas que são demandas importantes para avançar no português o mais rápido possível, né? Então, cada unidade ela vai ter 2 blocos de cerca de 1h40. Isso daqui é uma previsão muito aproximada e que, evidentemente, vai variar conforme uma série de aspectos, né? As características da turma, o planejamento específico do professor, né? E certamente para fazer cada unidade em 2 blocos de 1h40, ele precisa escolher algumas atividades, né? Porque as atividades, elas não são exatamente curtas, mas fazendo uma seleção dá para fazer em 2 blocos de 1h40. A gente pensou nessa duração justamente porque os cursos de Português como Língua de Acolhimento no Brasil, eles costumam ter entre 3 e 4 horas semanais. Muitas vezes eles acontecem, por exemplo, no sábado à tarde, né? Das 2 às 5, das 2 às 5h30 da tarde, por exemplo, né? Eventualmente acontecem 2 vezes por semana, com aulas de 1h30, 2 horas. Então, a gente pensou nessa duração a partir das experiências de ensino em diferentes partes do Brasil. Uma característica importante que a gente tenta contemplar de alguma forma na coleção diz respeito à heterogeneidade dos alunos matriculados nos cursos de Português como Língua de Acolhimento. Essa heterogeneidade reflete diferentes fatores. Um deles é o tempo de residência no Brasil. Então, às vezes, numa mesma turma, você tem alunos que já moram no Brasil há alguns anos e outros alunos que chegaram ao país há poucas semanas, né? Então, isso evidentemente impacta muito a relação do aluno com o português. As faixas etárias também podem ser bastante distintas, né? Essa coleção foi pensada para adultos, mas ainda assim a gente tem com frequência nos cursos adultos com perfis etários muito diferentes, né? Então, um jovem aí de 18, 19 anos, um migrante idoso, né? Isso também vai impactar as próprias necessidades, né, em relação à aprendizagem do português. Os níveis de escolarização também variam muito. A gente tem migrantes de crise que têm um alto nível de escolarização, ao passo que outros muitas vezes não completaram, por exemplo, o ensino fundamental, né? Há também migrantes refugiados que não foram alfabetizados, né? E aí a coleção, a gente considera que não dá conta exatamente desse perfil, né? A gente precisaria ter um curso e um material didático específico voltado para a alfabetização, que não é algo que a gente se propõe a fazer nessa coleção. Os projetos migratórios também podem ser muito distintos, né? Então, tem migrantes que desejam permanecer no Brasil, outros que encaram o Brasil muito mais como um espaço transitório, depois pretendem migrar para um outro lugar, né? Eventualmente voltar para seus países. Os graus de motivação de aprendizagem em relação à aprendizagem de português também podem variar bastante, né? As línguas faladas podem ser muito diversas em uma mesma turma. Então, a gente tem hoje cursos de, por exemplo, língua de acolhimento que são voltados, por exemplo, para mulheres árabes, né? Ou para haitianos. A gente tem esses cursos, mas, em geral, os cursos de língua de acolhimento acolhem alunos de diferentes nacionalidades e que falam
diferentes línguas. Evidentemente que isso vai depender do local específico onde aquele curso está sendo oferecido, né? Mas é muito frequente essa heterogeneidade linguística. Então, a gente pode ter numa mesma turma migrantes e refugiados que falam uma língua próxima ao português, como é o caso do espanhol, e imigrantes e refugiados falam uma língua bastante distante, como pode ser o caso do árabe. O uso do português no cotidiano, né, a frequência de uso também pode variar bastante conforme o perfil da pessoa, se é atravessado por questões de gênero, por exemplo, né? Sempre me lembro de uma fala do ex-coordenador de uma organização que acolhe imigrantes em Belo Horizonte. O coordenador é o Pascal, trabalha muito tempo aqui em Belo Horizonte acolhendo imigrantes, né? Naquele momento, principalmente haitianos. E uma vez ele relatou a fala de um haitiano que falou, olha, eu para estar no Brasil, ele trabalhava na época como operário, né, numa fábrica, numa linha de produção. E ele disse, eu para ser peão, né, peão nesse sentido de operário, né, alguém que faz um trabalho braçal, eminentemente, para ser peão no Brasil eu não preciso saber muito português, né. Então, assim, uma fala bastante impactante, né, mas mostra que esses vão variar também conforme uma série de aspectos, né, inclusive as perspectivas profissionais, né, o quanto o português vai ser ou não importante para aquele trabalho específico, né. As culturas educativas, a gente sabe, também podem variar muito, né, alunos que vêm de culturas educativas que podem ser bastante diversas, assim como os estilos de aprendizagem. Então, a gente tenta, de alguma forma, né, levar em consideração essa heterogeneidade no planejamento da coleção Vamos Juntos. E a principal estratégia para isso na coleção é que a gente recorre à pedagogia multinível, né? Quer dizer que a coleção ela procura dar subsídios para um trabalho com diferentes níveis de proficiência, porque o que acontece, via de regra, é que os alunos em uma turma de português com nível de acolhimento, eles não vão ser previamente separados por níveis de proficiência, né? Isso vai acontecer, em geral, por diferentes motivos. Um deles é que, às vezes, falta equipe, né, para você ter 2, 3, 4 professores, cada um com uma turma de um certo nível, né? Às vezes você não tem espaço naquela instituição para ter 4 turmas paralelas, né, com 4 salas, vamos usar 4 salas diferentes. E também essa heterogeneidade de nível de proficiência reflete o que a gente mencionou agora há pouco desse ensino em trânsito, né? Que você tem alunos que chegam, a princípio, em diferentes momentos do curso, e muitas vezes você não tem condições e tempo mesmo para fazer uma avaliação de nivelamento, né? Compreender um pouco qual que é o nível daquele aluno e alocá-lo numa turma de um nível específico, né? Então, isso muitas vezes é inviável, de forma que as turmas são bastante heterogêneas do ponto de vista também do nível de proficiência. Então, na coleção a gente procura contemplar 3 níveis, que a gente chamou de nível elementar, nível básico e nível intermediário, né? Aqui tem uma aproximação, né, grosso modo, com os níveis do quadro europeu e com os níveis do CELPE-BRAS. Então, seria mais ou menos, né, o equivalente ao A1 ou A2 do quadro europeu. E esses níveis elementar e básico, eles estão abaixo do que é certificado no CELPE-BRAS. E a gente tem também atividades voltadas para o nível intermediário do CELPE-BRAS, né, alunos que já teriam mais ou menos condições de serem aprovados no exame, né, o que teria um nível aproximadamente correspondente ao B1. Mas a coleção, por outro lado, não pretende contemplar aquilo que a gente poderia chamar de um nível A0, né? Quer dizer, pensando num perfil de um migrante ou refugiado que fala uma língua distante do português, que está há pouco tempo no Brasil, nunca teve um contato significativo com o português. Por exemplo, um sírio recém-chegado ao Brasil, né, que fala árabe, que não fala nenhuma língua latina. Então, a coleção ela dificilmente vai dar conta
desse perfil de aluno, né? A gente também entende que esses alunos precisariam estar num curso de familiarização com o português, né? Porque a distância linguística é muito grande, né? Mas, por outro lado, pensando num venezuelano falante espanhol recém-chegado ao Brasil, aí sim a coleção já daria para ser utilizada com esse aluno. E uma outra característica importante da coleção é que a gente procura estruturar uma proposta plurilingüe, entendendo que esse é um elemento-chave num trabalho intercultural, né? Então, muitas vezes a gente fala de interculturalidade, isso já há algum tempo, né, na linguística aplicada, na formação de professores de línguas, a gente fala de interculturalidade, mas muitas vezes a gente pode observar que essa interculturalidade, contraditoriamente, apaga o lugar de outras línguas no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, parabenizo aí também pelos organizadores do evento por colocarem isso como foco desse evento, né? Porque a gente não pode, num sentido mais forte do termo... Tudo bem? A gente não pode falar de interculturalidade, né, no sentido mais pleno do termo, desconsiderando as línguas, né, que são parte fundamental das culturas. E esse plurilinguismo vai ser mobilizado na coleção porque a gente considera que ele tem três benefícios principais. Um deles é que ele proporciona, né, ou facilita o que Bison e Camargo chamam de acolhimento em línguas, né? Então, ao contrário de uma perspectiva que pode cair num certo assimilacionismo, que é a perspectiva de pensar que um migrante ou refugiado no Brasil, o que ele demanda em termos de política linguística é exclusivamente o acesso ao português, né? Isso é uma visão comum, né? E a visão talvez mais fácil, que a única coisa que a gente deve ter em vista em termos de política linguística é pensar em garantir o acesso ao português, né? E é claro que a gente precisa garantir o acesso a esse direito, mas a gente considera que o direito linguístico para esse público de imigrantes refugiados também compreende o direito a ter as suas línguas valorizadas, né? Então, a coleção, ela tem isso em vista. Então, a gente procura valorizar os repertórios dos estudantes, né? Que são repertórios plurais. Então, numa sala de política língua de acolhimento, muita gente vai ter alunos que falam diferentes línguas, né? E esse acolhimento em línguas, ele também pode contribuir para minimizar possíveis resistências em relação ao português, né? Porque isso também tem sido discutido, isso aparece em algumas experiências nossas em projetos, né, experiências de pesquisadores, de outras pessoas que atuam na área de política com língua de acolhimento. A Lúcia Barbosa, por exemplo, São Bernardo, mencionam isso, que pode haver uma resistência subjetiva mesmo em relação à aprendizagem do português, porque, enfim, não é uma língua que foi exatamente escolhida, né, porque o Brasil não foi um país escolhido no sentido mais forte do termo, né? São processos do que às vezes é chamado de uma migração forçada, né, da complexidade que é pensar o que é uma migração forçada, né? Mas é um projeto migratório muito diferente de um projeto de, por exemplo, um estudante que saia de um certo país para passar um tempo no Brasil, né? Ou de um empresário, né? São pessoas que muitas vezes se viram impossibilidade de terem outras escolhas, né? Porque chega a um ponto em que a permanência num certo país fica quase insustentável, né? Então, o Brasil não é necessariamente a escolha, né, no sentido mais forte, é aquilo que foi possível naquele momento. E, consequentemente, a relação com o português também pode ser, de alguma forma, conflituosa, né? Claro que isso vai variar conforme o aluno específico, mas essas resistências eventualmente são, inclusive, explicitadas por alguns alunos, né? E, às vezes, o que aparece, inclusive, é um receio, um medo de que aprender o português prejudique a relação daquela pessoa com a língua materna,
né? Então, esse acolhimento em línguas, né, o acolhimento que procura valorizar outras línguas que fazem parte do repertório dos alunos, pode, eventualmente, contribuir para mostrar que outras línguas são bem-vindas, né, e isso, eventualmente, pode minimizar resistências subjetivas em relação ao português. Um outro benefício importante é que o recurso ao plurilinguismo permite criar oportunidades para que todos os alunos possam participar das discussões. Então, tem discussões que são comuns em curso de português como língua de acolhimento e que são fomentadas na coleção Vamos Juntos, que são discussões que vão ser inacessíveis se elas forem realizadas unicamente em português, né? Elas podem ser inacessíveis para alunos que têm uma baixa proficiência na língua, mas, ao mesmo tempo, são discussões fundamentais, mesmo para aqueles alunos que têm uma baixa proficiência em português, né? Falar, por exemplo, de racismo, de aspectos que podem ser sutis, falar, por exemplo, de como denunciar racismo, ou de questões como machismo, homofobia, ou fazer discussões sobre o acesso a certos direitos no Brasil, né? Tudo isso pode exigir um português que ainda é muito complexo para certos alunos, né? Então, se essa discussão é fomentada a partir da possibilidade do uso de diferentes línguas por parte dos alunos, né, isso vai viabilizar que mesmo aqueles alunos que têm um baixo nível de proficiência possam participar, né? Então, eles podem, por exemplo, participar falando na sua própria língua materna, e aí se o professor tem uma baixa proficiência naquela língua, se ele não entende o que o aluno fala, você pode ter, isso também são dinâmicas que podem se instaurar no curso de português com língua de acolhimento, você pode ter, então, um colega que funciona como mediador, como intérprete, né, e aí ele passa para o português aquilo que o seu conterrâneo haitiano, por exemplo, está dizendo em crioulo haitiano, né? Então, são momentos muito ricos e que tem vários benefícios para a turma como um todo, né? Inclusive uma maior abertura para uma educação para o plurilinguismo, né? E um outro benefício é que o acesso a outras línguas pode favorecer a aprendizagem do português, né? Então, a perspectiva aqui é de que, ao contrário do que uma certa visão tradicional no ensino de línguas vai propor, né, a gente considera que o recurso a outras línguas vai prejudicar o acesso ao português, ao contrário, né? As outras línguas podem ser uma importante ferramenta para facilitar o acesso ao português. Isso em relação a diferentes aspectos, né? Desde comparações em termos fonetonológicos, lexicais, gramaticais, né? Mas também em relação a questões de ordem pragmática, discursiva. Então, na coleção Vamos Juntos, a gente mobiliza explicitamente essas línguas aqui, né? O árabe, crioulo haitiano, espanhol, francês, inglês, lingala, suahili, junto com o português, por serem algumas das línguas mais faladas pelos migrantes que estão no Brasil. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, né? E a mobilização dessas línguas só foi possível também porque participam da coleção alguns migrantes refugiados, tanto como autores de algumas unidades, quanto como tradutores de textos e de algumas atividades que eu vou exemplificar aqui. Então, o meu foco aqui, dado o tema desse evento, vai ser mostrar o trabalho com o plurilinguismo na coleção, né? Queria mostrar alguns exemplos para vocês, e a Ana Paula e a Ana Cecília, amanhã, vão mostrar algumas outras coisas. Então, primeiro eu vou trazer alguns exemplos desse livro aqui, o Trabalhando e Estudando, né? Que eu apresentei rapidamente no início da minha fala. Vou apresentar algumas coisas da unidade 1, que se chama Eu Penso sobre Meus Horizontes Profissionais, né? É uma unidade que foi escrita pela Bruna Frasato, Tatiana Gabas e Verônica de Deus, né? E os objetivos principais dessa unidade são os seguintes: refletir sobre a inserção da mão de obra migrante na sociedade brasileira. Aí vocês veem que aqui aparece indicado, né, a quais níveis
aquele tema específico de respeito. Um outro tema é reconhecer diferenças de gênero quanto à inserção no mercado de trabalho, expressar seus desejos em relação à sua atuação profissional e escrever seu currículo ou planejar formas de divulgar o próprio trabalho nas mídias sociais. Então, a partir desses objetivos mais gerais, vão ser mobilizados certos recursos lexicais, gramaticais e fonético-fonológicos. Então, mostrar algumas atividades da unidade 1. Aqui é uma seção já que se chama Gênero e Trabalho, né? Então, os alunos são convidados a lerem esse gráfico aqui, né? Refúgio no Brasil via elegibilidade, áreas de atividade econômica exercidas no país de origem. Então, aqui a gente tem, por exemplo, informações sobre Angola, Colômbia, República Democrática do Congo, Líbano e Síria. Então, qual a porcentagem de pessoas do gênero feminino ou masculino que atuam em Angola nos serviços domésticos, ou que são estudantes, ou que atuam na construção, ou no comércio atacadista e varejista, né? Então, tem coisas interessantes que aparecem aqui, né? A gente pode ver, por exemplo, como vocês podem imaginar, né, os serviços domésticos em Angola, né? Eles são uma área ocupada totalmente por pessoas do gênero feminino, né? E tem outras áreas aí, a tarefa vai ser essa, né, de analisar esse gráfico e, ao ler esse gráfico, perceber que questões de gêneros atravessam a área de atuação profissional das pessoas, né? Então, a gente vai ter atividades que são mais simples, são para o nível elementar e básico. Então, para que esse gráfico possa ser lido, né, para o nível elementar gráfico, possivelmente os alunos vão precisar compreender algumas palavras que podem ser de uso mais frequente, né, mas ainda assim desconhecidas para esses alunos. Então, eles vão colocar os nomes das áreas de atuação profissional, né, a partir de cada imagem. E depois que eles fazem isso, aí eles vão completar as frases com base no gráfico que eles leram, né? Então, por exemplo, considerando angolanos, 40,8% dos homens eram, enquanto 28,7% das mulheres tinham a mesma profissão, né? Então, tem que completar isso com base no gráfico. Para o nível intermediário, a atividade é um pouco mais complexa, né? Então, enquanto esses alunos com nível elementar e básico estão fazendo uma atividade um pouco mais simples, que é de completar, os alunos do nível intermediário, eles vão ter que escrever mesmo frases analisando semelhanças e diferenças na presença de homens e mulheres das nacionalidades contempladas no gráfico, né? Então, um exemplo, em nenhum dos países foi registrada a presença de homens trabalhando com serviços domésticos. Por outro lado, a porcentagem de mulheres atuando nesse ramo chega a 26,3% no caso do Líbano. E aí, bom, seguem atividades aí, explorando questões de gênero no trabalho, e isso vai culminar numa discussão plurilingüe, né, que é um outro momento de fomento a essa reflexão crítica, que os alunos, o comando aqui é discuta com o restante da turma utilizando o português e ou outras línguas que você desejar. Então, aí, as perguntas que podem guiar essa discussão, elas aparecem traduzidas em diferentes línguas, que são as línguas que eu mencionei anteriormente. A última delas aqui é o português. Existem áreas em que é clara a maior presença de pessoas de um determinado gênero. Como você explicaria a diferença dessa natureza? Segundo sua experiência, há no Brasil áreas de trabalho que são ocupadas prioritariamente por homens? Áreas em que as mulheres são maioria? E tem diferenças interessantes, assim, né, de serem discutidas e que podem aparecer nessa discussão. Então, tem imigrantes que, por exemplo, ao longo de toda a sua vida escolar, nunca tiveram uma professora mulher, né, porque o ensino fica muito a cargo de homens, né, isso às vezes, inclusive, gera certas tensões, né, entre alunos homens e professoras mulheres no Brasil, né.
Você atuou ou pensou em atuar em uma área em que trabalham mais pessoas de um gênero diferente do seu? Em caso positivo, já sofreu algum tipo de preconceito por isso, né? Então, são discussões que podem ser complexas, e esse também é o motivo pelo qual aqui a gente incentiva mesmo o uso de diferentes línguas, né? Mostrar um outro exemplo aqui de uma atividade que favorece aí essa abertura para o plurilinguismo. Aqui já é uma outra parte da unidade 1, essa mesma unidade, que os alunos vão ler perfis e postagens em redes sociais que tem o objetivo de divulgar, né, algum estabelecimento comercial, por exemplo. Então, aqui eles vão ler 2 perfis, um perfil do Papelón e Sabor de Venezuela, cantinho de comida venezuelana. Aqui tem o perfil, né, e depois tem outro que é o Pane Brasil. E depois lá nós vamos ver postagens específicas desses perfis, né? Então, o Papelón e Sabor de Venezuela, tem lá empanadas venezolanas, aquele desayuno de dioses, tu sabes donde puedes comer como rei, caçón, mechada, dominó, que soy plátano, a melhor meia-lua do mundo, recheada de seu jeito e frita, acompanha nossos molhos tradicionais, guaçaca e alho, experimenta conosco. Então, o texto foi mantido tal como ele foi publicado, né? A gente teve autorização para usar esses textos, porque a ideia justamente é mostrar que essa interação aqui entre o português e o espanhol, ela é muito efetiva em termos da imagem que se produz do restaurante, né? Então, é um restaurante, vamos dizer, autenticamente venezuelano, então o uso do espanhol aí em relação com o português também contribui para produzir essa imagem, né, de um restaurante venezuelano no Brasil, uma imagem positiva. Então, as perguntas de leitura, elas também vão explorar diferentes aspectos, né, da materialidade linguística dessas 2 postagens, e um desses aspectos diz respeito justamente ao imbricamento entre o português e o espanhol, né? A gente quer sair de uma visão, por exemplo, que seria a visão de pedir para o aluno, entre aspas, corrigir ou traduzir para uma variedade prestigiada do português, né? Não se trata disso. O que não significa, né, que a coleção vai considerar que todo e qualquer uso de diferentes línguas vai ser validado em qualquer contexto, porque a gente sabe que não, né? Então, tem certos contextos, tem certas relações de interlocução em que realmente se espera um uso de um português, e um português muitas vezes prestigiado, né? Então, uma reflexão crítica em relação aos momentos em que essa interação marcada por várias línguas, isso vai funcionar mais ou vai funcionar menos, isso também faz parte desse trabalho com o plurilinguismo, né? E uma outra atividade que eu queria mostrar para vocês essa daqui. Aqui já é uma outra unidade, a unidade 2. Então, essa unidade aqui, ela trata de direitos trabalhistas de modo mais focalizado. É uma unidade de autoria da Jael Gonçalves, Luiz Pavan e Mônica Vicentini. E o que eu queria mostrar para vocês, principalmente, é uma atividade sobre a carteira de trabalho. Então, aqui a gente tem um texto que foi publicado no Ministério Público do Trabalho do Brasil. É um texto que, no site do Ministério, ele está em português e traduzido para algumas línguas, e com o trabalho de alguns migrantes que participam da coleção, a gente conseguiu a tradução para outras línguas, né? Então, o que estava publicado lá, originalmente em português, e traduzido para algumas outras línguas, isso foi ampliado para outras, né? Então, a gente tem a tradução aqui nessa atividade para o árabe, para o croatiano, para o espanhol. No espanhol já estava publicado no site do Ministério Público do Trabalho, francês, inglês
Lingala, Swahili e o português, né? Então, no texto original em português, a gente colocou algumas lacunas, e a ideia é que o aluno recorra a uma ou mais línguas que ele sabe, né? Para completar essas lacunas, né? A partir da tradução, e aí ele pode recorrer a dicionários, a tradutores online, né? Para completar, e aqui, ao completar, ele vai compreender melhor o que é uma carteira de trabalho e alguns procedimentos importantes para você conseguir fazer a carteira de trabalho, né? Então, isso aqui procura refletir algo que é comum na vida de imigrantes, né, que estão o tempo inteiro transitando por diferentes línguas, né? E para concluir, uma última atividade que eu queria mostrar para vocês, que está nesse outro livro, que é o Me Virando no Dia a Dia, na unidade 1, que é a unidade intitulada Eu Me Desloco pela Cidade, foi escrita pela Carla Cursina, Elias Ribeiro da Silva e Maria Luísa Oliveira. Então, essa unidade vai focar na questão do deslocamento, né, de meios de transporte, questões como assédio, né, que infelizmente é uma questão ainda muito comum, né, o assédio que mulheres sofrem diariamente em metrôs, em ônibus, né. Então, isso vai ser tematizado aqui, né. E o que eu queria mostrar especificamente é essa atividade que aparece no momento inicial da unidade, que é uma atividade de compreensão oral, em que os alunos vão ouvir os mesmos áudios, né, que são áudios que foram gravados por estudantes migrantes na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Então, eles falam sobre como que eles vão até a universidade, se eles usam ônibus, se eles vão a pé, se vão de bicicleta, descrevem um pouco dessa rotina em relação ao meio de transporte, né? E aí os alunos vão fazer diferentes atividades conforme o seu nível de proficiência, né? Então, os alunos do nível elementar, básico e intermediário, primeiro eles têm que identificar qual a nacionalidade daquela pessoa. Os alunos de nível elementar, eles vão completar o meio de locomoção a partir de opções que já são dadas, né? No nível intermediário e no nível básico, eles vão ter que dizer como que aquela pessoa se locomove em Curitiba, para onde ele vai, né? Então tem mais detalhes, e no intermediário ainda tem umas perguntas abertas que exploram aspectos com mais detalhes, né? E eu trouxe essa atividade aqui porque a gente, como eu mencionei, a gente pediu para gravar, para esses migrantes gravarem os áudios, né? Tudo isso está disponível online, a gente tem um canal no YouTube, depois vocês podem acessar, se tiverem interesse. E é claro que o português que vai aparecer é um português marcado pelas características de cada uma das pessoas, né? Pelas línguas que elas falam. E a gente acha que isso também é algo super importante quando a gente está pensando num trabalho em relação ao plurilinguismo, né? Que é você legitimar também outras variedades do português que não só o português, entre aspas, de um falante nativo, né, que é uma figura que a gente precisa continuar problematizando, né. Então, aqui é o contrário, a gente quer trazer o português dessas pessoas como ele é, né, e legitimar esse português, né. Então é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês, né? Vou parar aqui de compartilhar a tela para a gente poder trocar mais ideias. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Leandro. Que interessante, dá para a gente conversar horas e horas, né? A partir de tudo que você falou. Eu só queria dizer que interessante essa concepção de plurilinguismo em termos de legitimação das variedades que circulam ao redor dos alunos. Quando você vai ouvir agora na fala da próxima professora, que vai apresentar certos princípios que direcionam o currículo nacional de línguas estrangeiras aqui,
que a gente define especificamente o plurilinguismo, não tanto em quantidade de línguas, mas em termos de valorização dos repertórios dos alunos e do reconhecimento e valorização das línguas de comunidade que podem estar circulando nas aulas ou nas famílias, né, desses alunos, porque mesmo no caso da escola, digamos, sem pensar em casos específicos de imigrantes ou tal, as aulas sempre foram heterogêneas, nos últimos anos muitíssimo mais, né? Então, aí é uma concepção de plurilinguismo diferente à defendida pelo marco comum, pelo quadro comum europeu, né, que pensa mais em quantidade de línguas, mas esse é outro contexto. Nós precisamos realmente, nos nossos contextos, defender essa valorização das variedades que circulam, né? Uhum. Então, aí tem a Mirta, levantou a mão. Mirta, você quer fazer alguma pergunta? Não, parece que ela só levantou a mão. Aqui temos algumas perguntas, Leandro, da Ana Vela, que é uma aluna da nossa licenciatura. Quais foram os critérios para a seleção dos conteúdos culturais apresentados nos materiais didáticos e como vocês garantem que esses conteúdos sejam sensíveis e respeitosos às experiências de imigrantes de crise? Ótima pergunta, muito obrigado. Acho que isso é sempre uma questão complexa, né? Como selecionar os conteúdos culturais. Um primeiro ponto é a própria concepção de cultura, né? Que está em jogo, porque é isso que vai definir o que a gente está recortando para trazer para essa coleção didática, né? Então, os recortes dos conteúdos culturais são recortes muito diferentes em relação ao que a gente faz em materiais didáticos voltados para outros públicos que não o de imigrantes e refugiados, né? Por exemplo, os conteúdos culturais que a gente seleciona quando a gente trabalha com intercambistas que estão fazendo graduação ou pós-graduação no Brasil, né? Aí os recortes culturais são outros. Eu sempre me lembro de uma fala do Elias Ribeiro da Silva, o ex compartilhou, que é um dos autores, inclusive, de uma das unidades dessa coleção, que é uma reclamação de um aluno em relação a um curso de português que ele tinha feito. Era um aluno que fazia pós-graduação no Brasil, e esse aluno reclamou que no curso de português fazia 2 ou 3 aulas que o professor estava falando de festa junina, né? Bom, assim, eu adoro festa junina, e gosto de falar disso também, é a minha festa favorita no Brasil, mas um pós-graduando que precisa escrever a sua dissertação, né, precisa escrever sua tese, né, tem outras questões culturais, né, que, por exemplo, diz respeito à cultura acadêmica, né, que vão ser muito mais relevantes para aquele aluno do que ficar falando de festa junina, né, a não ser que a festa junina seja integrada a texto acadêmico sobre festa junina, enfim, né, mas não era o caso. Então, é isso, né? Assim, o que aparece de cultura são questões que muitas vezes já foram, a gente, pelas experiências de ensino, a gente foi percebendo que eram importantes. Então, o que a gente traz do SUS, por exemplo, né, do próprio recorte sobre o SUS, né, isso tem a ver com experiências, com certos desafios que os migrantes relatam no Brasil, né, experiências que podem ser, ou experiências que causam um certo estranhamento, uma certa surpresa, né, e isso implica também entrar em certas questões que podem ser bastante delicadas, né, você perguntou de como selecionar isso de modo sensível e respeitoso, né, isso acho que é uma questão crítica, né, e que isso passa certamente por um momento de como levar esse material didático, né? Mas isso acho que está muito mais na capacidade do professor de conseguir fazer essa mediação, né? Então,
mesmo aquela atividade que eu trouxe aqui como exemplo sobre gênero e trabalho, né? É bem possível que, eu nunca apliquei essa atividade exatamente com os alunos, né? Mas é bem possível que aquela atividade, o tipo de discussão que ela promove, né? O tipo de leitura crítica que ela busca fomentar, que haja manifestações machistas, por exemplo, de alguns alunos, né? Isso pode acontecer. E aí acho que o papel, né, que exige um jogo de cintura, de você, ao mesmo tempo, não se colocar naquela posição de fica quieto, você está falando bobagem, você está sendo preconceituoso, e apontar o dedo, assim, né? Porque acho que isso é o que vai criar uma barreira entre o aluno e o professor, e vai um pouco que cortar as possibilidades de diálogo, né? Mas, por outro lado, também não é legitimar aquela posição preconceituosa, né? Então, é legal, né, quando a polêmica se instaura muito mais entre os alunos, né? Isso frequentemente vai acontecer. Então, os alunos brigam entre eles, né? E o professor coloca um pano quente aqui, pondera outra coisa de lá, né? Então, isso com frequência vai acontecer, né? Porque mesmo entre alunos da mesma nacionalidade, tem formações muito distintas, né? Então, o aluno fala uma coisa e fala, não, mas que é isso? Isso é um absurdo e tal, né? Então, tem os momentos de tensão, né? E tem pontos que a gente sabe que muita gente vão causar um certo estranhamento cultural forte, né? Então, uma questão que eu sei que está forte na Argentina também, no Brasil isso tem ganhado muita força nos últimos tempos, por exemplo, a questão de identidade de gênero, né? Então, isso aparece, às vezes, de modo pontual, em algumas unidades, né, que também é uma outra estratégia para trazer esses conteúdos culturais, quer dizer, o foco não é a identidade de gênero em si. Isso, inclusive, eu não chamei atenção, mas nessa atividade sobre gênero e trabalho, tem uma pergunta específica que vai ser sobre isso, porque aquele gráfico ele fala de masculino e feminino, né? Mas a gente sabe que as identidades de gênero são mais complexas do que esse binarismo entre masculino e feminino, né? E são discussões que estão fortes, pelo menos em certas bolhas, assim, né? Nas nossas sociedades. Então, tem uma atividade lá que os alunos vão ter que completar um quadro, identificando quantas pessoas do gênero masculino ou do gênero feminino naquela turma são de cada área, e então tem a tabela lá, masculino e feminino, e tem outros gêneros, né? E, então, assim, para aquilo ficar, né? O professor pode comentar rapidamente, né? E o objetivo, muitas vezes, vai ser simplesmente que os alunos aprendam a respeitar, né? Que, enfim, não é exatamente, necessariamente, que os alunos, ok, tranquilo, tal, né? Não tem, mas são certos limites, né, conforme e também reconhecer que tem certas coisas que são crimes, né, então o aluno, se ele disser uma certa coisa, isso é um crime por exemplo, de homofobia no Brasil, então ele precisa estar a par disso também, né, então são questões que a gente tem que trazer da forma mais sensível possível, mas reconhecendo que são questões que, possivelmente, vão ser polêmicas em vários momentos. Grata, Leandro. Temos mais 3 perguntas para você. Olha, a próxima tem a ver com a questão o lugar da gramática no ensino de português como língua de acolhimento. Também uma pergunta de uma aluna da nossa licenciatura. Obrigado pela pergunta. Olha, eu acho que tem um lugar importante, né? Porque, às vezes, a gente ouve certos comentários em relação a curso de português como língua adicional de modo geral e de língua de acolhimento especificamente, que são, não, migrante não precisa estudar gramática, né? Ele tem outras necessidades no português, né? Isso é uma visão, a meu ver, bastante equivocada, né? Em primeiro lugar, o que está se entendendo por gramática, né? Aqui na apresentação eu só mencionei isso muito rapidamente, né? Mas todas as unidades vão focalizar algum aspecto gramatical em função de algo mais amplo, né? Então, por exemplo, naquela atividade sobre gênero e trabalho, né, tem um aspecto gramatical lá que é focalizado, ainda que de modo mais rápido, que são estruturas para você fazer comparação e fazer oposição, né, do tipo, na República Democrática do Congo, tantos por cento
das pessoas que ocupam tal setor profissional são mulheres, enquanto, né, ao passo que, ou por um lado, por outro lado, né, isso são questões gramaticais, né, que vão aparecer. Então, a gente tem que, e aí eu falo disso em relação não só à política nível de acolhimento, mas assim de política nível social de modo mais amplo, né. Acho que a gente deveria superar um pouco essa discussão, né, de ensinar ou não gramática, porque para maior, não para todos, né, mas para a maior parte dos alunos, estudar a gramática é bastante relevante, existe inclusive uma certa expectativa da maior parte dos alunos de aprender gramática, né? A questão é qual gramática, né? De qual gramática a gente está falando. Então, aqui tem muito uma abordagem de uma gramática do cotidiano do português brasileiro, né? Inclusive de reconhecer certos traços do português brasileiro, ensinar esses traços, ainda que não sejam traços legitimados pela tradição gramatical normativa, né? Então, por exemplo, uma coisa muito simples e muito recorrente, mas que se o professor tem um olhar muito normativo, não vai ser ensinado, vai ser abordado muito superficialmente, que é o uso do agente, né, que realmente está super difundido no Brasil, né? Então, o agente está na coleção o tempo inteiro, ele vai aparecer, claro, se aparecer conforme o gênero, conforme o texto, né? Então, mas os recursos gramaticais, eles vão ser explorados, sim, né? Tanto esses recursos do português mais cotidiano, né? E, eventualmente, quando a gente tem algum gênero mais formal, alguma relação de locução mais formal, né? Podem ser explorados também aspectos de uma gramática mais normativa, né? Acaba não sendo o que vai ser mais recorrente na coleção por conta dos próprios temas e das situações de comunicação, mas, quando for o momento, isso também é adequado. Ok. Professora Natália, você queria fazer uma pergunta? Olá, boa tarde a todos. Oi, Leandro. Prazer escutar você e ter você aqui. Queria perguntar que estratégias podem ser utilizadas por um professor para o trabalho com alunos que têm diferentes níveis em sala de aula. Legal, Natália, obrigado pela presença, ótimo te ver. Natália, então, olha, acho que esse trabalho multinível é um trabalho complexo, né? Então, e a gente eu tenho pouca experiência também, né? Eu estou muito mais acostumado a trabalhar com turmas que são, sempre tem alguma heterogeneidade, né? Mas você tem alunos que estão mais ou menos no mesmo nível, né? Então, em termos de estratégia, né? Na coleção em si, a gente tem ou todos os alunos estão partindo dos mesmos textos, né? Então, por exemplo, todo mundo ouviu os mesmos áudios daqueles estudantes da UFPR, né? Mas vão fazer atividades diferentes, que são graduadas a partir dos seus níveis, né? Ou você pode ter, ao contrário, o ponto de partida já ser diferente, né? Então, você tem textos diferentes, um texto mais simples para um aluno de nível mais elementar e um texto um pouco mais complexo para o intermediário, né? Acho que o que é importante é que sempre, e a literatura sobre pedagogia multinível discute isso, né? Você sempre tem momentos comuns, né? Então, mesmo que os alunos estejam partindo de textos diferentes, todos esses textos eles estão dentro de uma mesma temática, né? Então, todos eles são sobre meios de transporte no Brasil, né? Eles estão lendo coisas diferentes, mas dentro da mesma temática. Então, e você ter momentos na sala de aula em que os alunos estejam fazendo a mesma coisa. Então, por exemplo, você vai abrir com uma atividade de aquecimento em que você vai fazer uma pré-discussão, né, sobre a temática de transporte, que meio de transporte eles usam, isso pode ser feito de modo multilingüe, né? E aí, depois daquele momento inicial, né, em que todos estão juntos, participando de uma mesma atividade, você pode ter necessidade de separá-los, né? Então, eles fazem coisas distintas, paralelamente, e aí a grande dificuldade é porque é a gestão do tempo, né? Então, a gente tenta, né, prever de alguma forma, mas isso é complexo, vai variar muito, né? Então, mas a princípio as atividades elas têm que ter mais ou menos a mesma duração, e como a gente nunca vai conseguir controlar isso, né, por N fatores, você tem que ter cartas na manga, né, do tipo, se o aluno, sei lá, que tem um nível intermediário, se ele consegue terminar aquelas atividades mais rápido, que
ele possa fazer essas atividades aqui. Então, isso a gente indica, por exemplo, se o aluno terminou, ele pode recorrer ao caderno de autoestudos e ir fazendo uma outra coisa, enquanto o restante da turma está cumprindo as suas atividades, né? Ou coisas do tipo que às vezes são feitas em escolas, isso acontece às vezes, né? Inclusive se de matéria, aquele aluno que sempre termina muito rápido as coisas, você vai lá, você tem um gibi, você tem uma coisa para ler, né? Enfim, esse tipo de estratégia pode ser útil, né? Mas isso é bem complexo, e acho que isso envolve também uma formação do professor, né? Para esse tipo de trabalho. Obrigado pela pergunta. É um desafio mesmo. Ok, vamos com uma última pergunta, se bem que a gente faria muitas mais. A Ana tinha uma pergunta. Ana, você quer falar para o professor? Oi, boa tarde, parabéns pelo seu trabalho. Minha pergunta tem a ver se houve participação de imigrantes no processo de elaboração do material. Houve sim, Ana. A gente tem uma participação importante, né? Tanto na elaboração de algumas unidades, né? Embora sejam minoria, a maior parte dos autores são brasileiros mesmo, né? Mas tem alguns migrantes que participaram como autores de unidades, né? E eles participaram principalmente na tradução, né? Então, toda essa tradução aí para as línguas que eu mencionei, isso foi feito graças ao trabalho de imigrantes, que são estudantes de graduação ou pós-graduação na Unicamp, né? Eles fazem parte do grupo de acolhimento em línguas, que é coordenado pela professora Ana Cília Bison, né? Que é uma das coordenadoras do material. E assim, a presença deles também está, além da autoria em si, da tradução, né? Está nos projetos de pesquisa ou de extensão, né, que inspiraram muitas coisas. Então, tem certas temáticas que aparecem, né, que vêm justamente, às vezes até com sugestões específicas de alguns migrantes, mas que não são necessariamente autores, né, da coleção. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ok. Leandro, a gente iria encerrando por aqui, não porque a gente não gostaria de continuar escutando, mas acho que amanhã, quem não conseguiu fazer uma pergunta hoje, enfim, a partir da fala das colegas, iremos completar. Muitíssimo obrigada por sua fala, por sua presença e sua colaboração. Obrigado, Patrícia, foi um prazer. Obrigado a todo mundo.